Olá, está no ar mais uma edição do programa Opinião. Hoje nós vamos falar sobre um planejamento que chega com a promessa de ser um marco nas políticas culturais do Estado e do Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Estado da Cultura, Maurício Silva. Bom, secretário, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado. Bom, na verdade, o Espírito Santo ele está planejando, fazendo um planejamento cultural. Esse planejamento ele faz parte de um projeto muito maior em nível nacional, né, Maurício? Perfeito. Nós estamos, a partir de agora, implementando a realização do Plano Estadual de Cultura para atender o Sistema Nacional de Cultura formulado pelo Ministério. E o Espírito Santo começa agora, já estamos atrasados, mais de 19 estados já estão com o processo finalizado. E para que a gente possa fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, a gente tem que elaborar o nosso plano, que vai contemplar aí as opiniões, as vontades, os desejos da comunidade. O senhor falou que o Espírito Santo está um pouquinho atrasado. O que aconteceu? Não, é questão de momento histórico, né? Você precisa ter umas condições básicas para poder realizar determinados trabalhos na área da cultura, como outra área qualquer, né? E acho que o momento histórico é esse. O Conselho Estadual de Cultura está novo, renovado. O governo do Estado do Espírito Santo tem uma crença fabulosa na cultura, né? Há uma determinação do governador Renato Casagrande em relação à cultura como ferramenta de transformação social. Então, acredito que o momento é esse, né? Existe uma estruturação interna da Secretaria também de Estado da Cultura. A Secretaria está num momento bom, estruturada, bons técnicos e um conhecimento acumulado de muitos anos da história do Espírito Santo. Qual a dinâmica, desse planejamento? Aí a gente coloca ele tanto em nível nacional quanto chegando aqui no Espírito Santo agora, né? Foi firmado acordo no início do ano, em abril, se não me engano, Abril de 2012, para a gente fazer adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Na verdade, vão participar os municípios também, né, secretário? Nós vamos nós estamos executando os fóruns e os seminários territoriais. Esses seminários vão acontecer em várias regiões do Estado para ouvir uma escuta à sociedade civil, organizada ou não, e os artistas, para levantar exatamente as premissas para a elaboração do plano. E qual vai ser, além desses encontros regionais, qual é o principal foco, desse novo planejamento? Que é um planejamento muito grande, é algo que chega como um marco mesmo, O que de inovador esse planejamento está trazendo para a cultura? Na realidade, esse plano é um plano de Estado e não de governo. É um plano para 10 anos no mínimo, para que a gente possa implementar as políticas culturais no Estado do Espírito Santo de acordo com as necessidades da sociedade. Uhum. No caso, ele está sendo feito em consonância com o Plano Nacional, né? Isso. O que tem de ser observado? Tem algum critério que a gente tem de observar, que precisa ter alguns planejamentos já estabelecidos para que esse plano, seja colocado em prática? Basicamente, é a defesa da cultura, os caminhos, a proteção do patrimônio material, né, das artes no geral, da economia criativa. Então, são vários pontos que são principais nesse plano, que são protagonistas verdadeiros desse plano, né? Uhum. Há uma prioridade na integração, das gestões municipais, estaduais? Na realidade, hoje poucos municípios têm os conselhos municipais, tem as secretarias municipais de cultura, e o Estado já tem seu conselho desde 1975, né? Você tem que criar também uma estrutura de fundo de cultura para poder fazer essa adesão. Para que a adesão aconteça normalmente, você tem que ter a secretaria, tem que ter o fundo e tem que ter o conselho, e tanto no município como no Estado. Uhum. Quer dizer, o Estado hoje tem um Conselho Estadual de Cultura forte, tem uma secretaria forte, mas não tem uma política de incentivo fiscal, lei estadual, como você tem a municipal Rubem Braga e tem a federal Rouanet. Nós não temos uma política de incentivo estadual, que é sobre ICMS. Os municípios, a maioria dos municípios, não tem nem o conselho, nem a Secretaria de Cultura. Normalmente são secretarias de educação e cultura com departamentos de cultura. Então, é implementar isso. Tem que implementar os conselhos municipais de cultura, né? E os fundos, para que você possa aderir ao plano do governo federal, que é uma cadeia, né? Estado, município e governo federal, para poder receber, inclusive, recursos. Uhum. Todo esse planejamento, todas essas reuniões que estão acontecendo, inclusive com a sociedade, vão resultar num
projeto de lei, né? Isso, projeto de lei que vai ser encaminhado à Assembleia para aprovação, onde institui realmente esse plano estadual de cultura, né? Quem participa dessas reuniões setoriais? Artistas de variadas áreas, teatro, dança, música, cinema, literatura, artesãos, né, ligados à economia criativa, comunidade, né, curiosos. Quem se interessar pela cultura pode participar desse processo. Inclusive é a sociedade também, É a né? sociedade, na verdade. E vai ser feito o quê? Um documento ali para a elaboração de um anteprojeto, seria isso? Na realidade, tem um documento básico que vai ser elaborado a partir dessas reuniões, né? Um calendário de reuniões que fortalece as propostas que serão depois votadas, né, para formular o plano. Essa aí é apenas uma etapa, né? Existem várias etapas até esse planejamento ficar pronto, não é, secretário? A principal etapa, depois da criação do grupo executivo, a elaboração do Plano Estadual de Cultura, são a fase de diagnóstico, né? Através dos 10 seminários territoriais, você faz o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele reúne as comissões organizadoras, os setores artísticos e culturais e as consultas virtuais. Também poderão ser feitas consultas virtuais. Para compor o plano, compor a massa crítica, que é o plano, que depois será votado em algumas instâncias. Então, pelo que eu entendi, serão feitas essas reuniões, né? Que é uma escuta, uma forma de estar escutando a sociedade, né? Para a elaboração das propostas, né? E para que seja realmente uma política pública de cultura, né? E vai ser aberto, né, a toda a comunidade. A toda a comunidade por meio da internet, que também poderá enviar... poderá fazer consultas virtuais através do site da Secult. Entendi. Bom, pelo que o senhor informou agora, estão sendo criados o Conselho e o Fórum Estadual de Cultura. Qual o papel de cada um dessas duas entidades? O Conselho Estadual de Cultura já existe desde 1975. Ele é um órgão com membros da sociedade civil e do governo do Estado do Espírito Santo, que delibera a política cultural. Quer dizer, o Conselho já existe há muitos anos, né? O Conselho tem uma parte importante, que ele é responsável pelo patrimônio histórico tombado, na vigilância, no acompanhamento, na fiscalização. O Conselho tem poder, inclusive, de embargo das obras que estiverem danificando o patrimônio, tanto cultural como natural. E, além do Conselho, nós temos a Secretaria. Então, o que falta no Espírito Santo é a lei de incentivo ligado ao ICMS, que é a lei estadual. Então, hoje nós já temos alguns instrumentos que estão funcionando, mas a gente precisa implementar mais ações na política cultural. Inicialmente eu havia falado de um projeto de lei, né, secretária? Acho que até falei errado, é uma proposta de emenda constitucional, não se trata de um projeto de lei, né? Que vai ser enviado aqui para casa. Na verdade, é uma proposta, mas é um projeto de lei também, né, que vai depois normatizar tudo que foi decidido no plano. Isso passa a ser uma política de Estado, e não mais uma política de governo. Aí traçadas metas aí para 10 anos, né? Para 10 anos, para que você possa desenvolver o Estado do Espírito Santo concomitantemente, né? Que você não seja uma região em detrimento da outra, não tem apoio, não tem incentivo cultural. Mas há de convir que algumas regiões elas já são mais ricas, né, culturalmente, né? Não terá como não fazer distinção de uma para outra? Olha, na realidade, o estado todo tem uma diversidade cultural muito grande, né? Mesmo algumas regiões que a gente acha que não tem uma riqueza cultural, ela existe. Ou ela está em processo de falta de divulgação, falta de apoio financeiro para subsistir, mas existe no estado inteiro manifestações culturais e ações que precisam ser implementadas, que a gente precisa incentivar, e eles precisam também se empoderar, eles precisam criar condições de fazer um projeto, reivindicar um recurso público, né, participar dos editais, para que eles possam crescer. Porque, muitas vezes, por desconhecimento, as comunidades e as entidades ligadas à área da cultura não têm acesso porque desconhecem. Então a gente quer isso, que isso aconteça também. Por isso que é feito no estado inteiro, em todos os territórios, no sentido de dar garantias de uma execução de uma política pública de cultura. Justamente uma forma de incentivar os gestores públicos daquelas cidades mais longínquas, né, que às vezes não tem essa manifestação cultural tão expressa como as outras cidades que a gente já conhece, que tem essa manifestação mais latente, né, que é divulgado na mídia.
incentivar esses gestores a buscarem justamente esses recursos e a incentivarem a própria população local, né? O mais importante é a comunidade sentir e perceber que a cultura é um direito constitucional, como a saúde, a educação, o meio ambiente, a segurança pública, é um direito que o cidadão tem, está na Constituição. Então a gente precisa entender a cultura como um direito constitucional e também a acessibilidade, precisa trabalhar a acessibilidade à cultura. Muitas pessoas não participam do processo porque não têm acesso, ou por desconhecimento, ou por falta de recursos, né? Então a gente quer democratizar o fazer cultural no Estado do Espírito Santo. Tem cidades, por exemplo, que não tem um teatro, muitas cidades, na verdade, não tem um teatro. Eu conheço uma cidade do interior, que é Guaçuí, que tem um teatro muito bonito, mas a maioria aí dos municípios não tem, né? Esse novo planejamento leva em consideração esse tipo também de ação, de construir, né, locais, cenários para que essas manifestações aconteçam, um galpão, um local mesmo para ser feita uma dança, uma apresentação cultural? No sentido de mostrar que a cidade, o município, né, o cidadão tem direito a solicitar verbas e recursos. Então, se cada cidade tiver seu teatro, seu museu, sua biblioteca, se tem o Conselho Municipal de Cultura, a Lei de Incentivo Municipal e a Secretaria Estadual Municipal de Cultura, você já formam uma estrutura mínima de desenvolvimento cultural. Aí, a partir daí, são cursos, oficinas, treinamento, capacitação de recursos humanos, e você pode ter certeza que o processo vai avançar. Bom, secretário, vou pedir licença ao senhor um instantinho, que este primeiro bloco chegou ao final. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. E você que está em casa, não saia daí. O programa Opinião volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, que hoje está recebendo o secretário de Estado da Cultura, Maurício Silva. Nosso bate-papo é sobre o novo planejamento para os próximos 10 anos para o setor. Bom, secretário, existem algumas metas, né, até que esse planejamento fique pronto, que são as metas quantitativas e as qualitativas, né? Explique pra gente. As metas quantitativas é a realização do Fórum Estadual e de 10 fóruns territoriais. Esses 10 seminários, depois mais 10 seminários territoriais, um seminário setorial, incluindo as artes, né? As áreas específicas do teatro, a dança, a música, o audiovisual, a literatura, as artes visuais e um seminário do Fórum Estadual. E as consultas virtuais, as pessoas também poderão fazer consultas virtuais ao processo. Essas são as metas quantitativas, né? Quanto às qualitativas, é dotar o Estado de um planejamento de longo prazo para o setor cultural, garantir a continuidade e integrar as políticas públicas para a cultura, essa integração município, Estado e governo federal, criar mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os agentes e criadores culturais e ampliar a participação dos produtos culturais no desenvolvimento socioeconômico sustentável, né? Que a cultura participa também desse processo da sustentabilidade, principalmente através da economia criativa, né? Que é um grande espaço e mercado hoje para o artista, principalmente os artesãos. Esse planejamento, né, em nível nacional e agora chegando aqui no Espírito Santo, ele foi concebido com a ideia de ampliar mesmo a questão da cultura por meio dos gestores públicos, né? Por que houve essa mudança, né, desse pensamento, na opinião do senhor? A partir do momento que se criou as primeiras leis de incentivo, né, verificaram que a cultura tem um potencial de crescimento muito grande. O problema da cultura sempre, no primeiro momento, foi a capacitação dos gestores, poucas pessoas preparadas para gerir a cultura e o pouco recurso empregado na área da cultura. Para você ter ideia, no país inteiro, a cultura sempre teve menos de 1% do orçamento público. 1% sempre foi considerado o pior e o pequeno orçamento da cultura. Não dava conta das manifestações. Com a democratização do país, grupos culturais, agentes, a própria sociedade civil começou a cobrar do governo ações que pudessem implementar o processo cultural. E daí vem esse plano, que é oriundo do Sistema Nacional de Cultura, que esse plano, em cada estado, sendo realizado na sua integralidade, vai garantir
a formação do tripé, praticamente, né? Conselho, Lei de Incentivo e Secretaria Municipal de Cultura. Então, a partir daí, isso foi colocado na Constituição Federal e foi cobrado dos estados. Quer dizer, isso está acontecendo tardiamente. Isso poderia ter acontecido bem antes, que a Constituição é de 1988. E o principal direito é a acessibilidade, né? Isso vem sendo cobrado, os grupos vêm se organizando, os conselhos de cultura vêm sendo criados e a sociedade começou a interferir e exigir mais participação do governo e das empresas privadas na elaboração e na produção da cultura. O senhor trabalha na área da cultura há muitos anos, né, secretário? Como o senhor vê, né, após esse planejamento já implementado, já começando aí a ser as práticas, né, no dia a dia das pessoas, fomentando essa questão cultural, como o senhor vê o impacto disso na sociedade? Olha, o impacto na sociedade, a cultura é uma área de geração de empregos muito grande. Se você partir do princípio que nós temos 1% do orçamento, se a gente tiver 10%, isso vai ser um incentivo fabuloso. Nós temos hoje uma quantidade de leis de incentivo que tem colocado no mercado, lei de renúncia fiscal, como a Lei Rouanet. Só a Lei Rouanet no ano passado houve captação de R$1 bilhão. Isso prova que o crescimento da cultura ainda tem um espaço muito grande para crescer. E, paralelo a isso, escolas de arte, cursos, oficinas, capacitações vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos e as universidades têm criado cursos nas áreas das artes, porque sabe que é um mercado em potencial, é um mercado do futuro, né? A criação e a economia criativa vem para fortalecer isso. Bom, o senhor assumiu a pasta da Secretaria da Cultura recentemente, né? Do ponto de vista do senhor, né, como eu já disse, está nessa área há muito tempo, o que inicialmente precisa ser mudado o mais rápido possível nessa questão da cultura para que ela tome vida própria, que as pessoas elas abracem essa causa? Acho que o principal, no meu entender, né, é a questão da capacitação. Precisamos capacitar gestores, precisamos capacitar artistas, precisamos investir nessas leis de incentivo, né, para que os artistas possam eles próprios preparar os seus projetos, encaminhar aos governos e terem aprovação e depois fazer um gasto responsável, né, já que a cultura gera emprego e renda em grande quantidade. Então vai ter um impacto social também muito grande, né? Principalmente para as pessoas de baixa renda que poderão ter acesso a partir das escolas a alguns incentivos, a algumas oficinas. A ideia é essa também, Isso. né? Na realidade, no futuro, eu vejo uma possibilidade do governo, através de bolsas de incentivo à cultura, bolsas para que as crianças e os adolescentes, principalmente residentes nos bairros de periferia, possam ter acesso não só como espectador, mas como participante e usando a cultura como uma ferramenta poderosa para o seu desenvolvimento pessoal. A transformação social mesmo, né? Eu acredito e a gente tem certeza, porque países que investiram em cultura têm dado um resultado muito positivo na sua sociedade. Né? A gente vê um incentivo de governo, né, na questão cultural, diferente de alguns países já mais à frente, né, onde a cultura ela já tem vida própria, há investimentos privados. Esse é um cenário que o senhor vislumbra para daqui a 20 anos, por exemplo? Hoje, como eu disse, a Lei Rouanet já fez essa captação, são recursos de renúncia fiscal, mas nós precisamos do recurso privado, né? Que as empresas possam criar o hábito saudável, aliás, de incentivar a cultura, de participar na cultura sem depender de renúncia fiscal. Isso é um paradigma que precisa também ser avançado. Por enquanto, hoje nós estamos conseguindo a participação das empresas, mas a renúncia fiscal, o dinheiro é público, né? Não podemos esquecer disso. Então, no futuro, eu vejo uma sociedade participante no sentido de investir na cultura. Então, esse é o momento, né, secretário, da sociedade chegar, colocar suas propostas. Isso. Acho que com a participação social, a gente consegue avançar mais rápido na elaboração desses planos estaduais e municipais de cultura. E como é que faz para a pessoa, por exemplo, que está assistindo o nosso programa agora, entrar em contato com a Secult para poder participar desses seminários? Olha só, nós temos o site www.secult.es.gov.br, que é um canal que as pessoas podem se informar. Nós vamos fazer uma divulgação ampla nos rádios, nos jornais do Estado do Espírito Santo, convocando a população. E eu acredito que o principal
O objetivo nosso é levar o máximo possível de representação da sociedade cultural, para que eles possam opinar sobre a política que será executada nos próximos anos. Bom, secretário, de um lado existe aí um incentivo, né, para poder fomentar a cultura em todo o Brasil, no Espírito Santo, assim como nos demais estados. E aqui no Espírito Santo a gente vive a situação de redução do recurso público já anunciado pelo governo para o próximo ano, justamente para a cultura, de 12 milhões de reais, né? Como vai haver algum prejuízo para esse planejamento? Não, na realidade, esse recurso é uma diferença em relação ao Cais das Artes, que a obra está parada, o investimento parou e nós vamos reiniciar a obra agora com a nova licitação. Então os recursos para o ano de 2013, num primeiro momento, são menores, até quando for necessário, nós vamos usar recursos do PROEDES, né? Já é uma garantia do governo que será suplementado quando for necessário, de acordo com o desenvolvimento da obra. Quando se fala em fomento da cultura, né, a gente também não pode deixar de lado a cultura em torno da história, dos patrimônios físicos, né? Isso também é um ponto aí para esse planejamento? Principalmente, hoje o Estado do Espírito Santo tem em torno de 300 imóveis tombados pelo Conselho Estadual de Cultura e pelo IPHAN. A responsabilidade de restaurar o bem público é do governo, que o bem particular você orienta, você fiscaliza, você embarga se for necessária a obra. Mas o bem público você precisa de muito investimento. Tanto o patrimônio material como imaterial tem recebido nos últimos anos um investimento grande, mas ainda é insuficiente para manter a qualidade da preservação. O senhor concorda com essa ideia de que a cultura ela esteve durante muito tempo, né, atrás de outras questões ditas mais importantes para a sociedade, como segurança, saúde, educação? O senhor acredita que agora esse cenário pode mudar ou está em vias de ser mudado? Já está mudando, né? Na realidade, a questão orçamentária da cultura sempre foi esse pouco recurso que as prefeituras, que os estados e o próprio governo federal investiam na cultura. Hoje há uma consciência que a cultura é gerador de emprego e renda, e um emprego e renda de alta qualidade. Então, eu acredito que no curto espaço de tempo, aí, 10 anos, que é um tempo, inclusive, do plano, a vigência do plano, nós vamos dar um salto na cultura. Que as condições sociais e culturais estão sendo criadas exatamente para dar esse salto. Uhum. Bom, qual é o próximo passo agora? Durante até maio de 2013, terminar esse plano, mandar para a Assembleia, aprovar o plano, né, e cumprir as diretrizes e metas que o plano está emanando. Acho que a gente precisa organizar a cultura de forma substancial, né, com responsabilidade. Terá uma participação efetiva dos deputados aqui da Assembleia que poderão, inclusive, propor algumas emendas, né, secretário? Toda lei que vem para a Assembleia é passível de proposições de emendas. Eu acredito que a sociedade participou, a sociedade sugeriu, e os deputados, nós teremos certeza da sua contribuição e do seu apoio ao Plano Estadual de Cultura. Bom, o nosso programa está se encaminhando para o final, secretário. O senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Olha, eu quero dizer que esses anos todos, né, militando na cultura, que o Espírito Santo é um dos estados mais ricos da federação, na diversidade cultural, e acho que está na hora da gente investir mais em cultura, porque isso gera emprego, renda, satisfação e felicidade, né? Ok, secretário. Olha, a gente agradece a participação do senhor aqui no nosso programa Opinião, tá bem? Muito obrigado. Encerramos então mais uma edição do programa Opinião. Qualquer dúvida que você tenha com relação ao projeto falado, debatido aqui hoje, você pode entrar em contato no www.secult.es.gov.br. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!